Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje já tô aqui de aparelhinho, viu? Vai ser mais difícil falar, mas vamos tentar. Hoje vai ser uma live super importante, tá? Eu vou fazer uma avaliação do seu equilíbrio e do seu grau de força. Por que eu tô preocupada com isso? Porque tanto o equilíbrio quanto o grau de força, quando estão em deficiência, eles podem causar quedas, tá? E aí você tem que saber se você está no grau adequado ou no nível adequado. E se não estiver, você precisa iniciar um treinamento, ou de equilíbrio, ou de força, ou ambos, tá bom? E lá na frente você vai entender melhor qual a grande importância disso, tá? Só que antes da gente começar essas avaliações, eu tenho que dizer que tem alguns pré-requisitos para você poder fazer o teste de equilíbrio e também o teste de força, tá? Primeiro, o de equilíbrio é ideal que você esteja com uma pessoa junto com você, uma pessoa que seja capaz de te segurar se você desequilibrar, tá? Você tem que ter essa segurança. Se você não tiver ninguém, você pode ficar à frente da sua cama, tipo, bem juntinho mesmo, qualquer coisa você já senta nela, já cai nela, né? Então fica menos de um palmo longe da sua cama, bem pertinho mesmo. E uma cadeira pesada na sua frente, que ela não se locomova, não escorregue se você segurar nela, pode ser uma saída também, tá? Então a gente tem que pensar na sua segurança. Pense que se você desequilibrar, você tem que ter o apoio, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, para a gente fazer primeiro um teste de equilíbrio dinâmico e um teste de equilíbrio estático, é bom você saber um pouquinho sobre os dois, a diferença e qual é a diferença deles na sua vida, tá? Olá, Lele Maria! Olá, Valdânia! Galerinha chegando aí, que bom! Então, é o seguinte, o equilíbrio dinâmico é aquele que você consegue manter o seu corpo no centro de gravidade ou sem cair em movimento. Você está se movimentando e você consegue se manter sem cair, digamos assim. E o equilíbrio estático é aquele que você fica parada numa posição em que te desequilibra, mas você consegue ficar ali parada. Como, por exemplo, o apoio unipodal. Você está em pé, levanta um pezinho do chão e consegue ficar ali naquela posição com o pezinho elevado, sem fazer esse desalinhamento, querendo procurar o centro de equilíbrio, tá? Essa é uma pessoa que está com um equilíbrio muito bom e esse é o equilíbrio estático. E aí, qual é a diferença na prática? Exemplo, se você tem um déficit de equilíbrio porque degenerou os nervos e a propriocepção da articulação ficou deficitária, você pode levar uma queda por causa de má formação da estrutura, né? A deteriorização da estrutura da articulação do joelho, por exemplo, né? Que é o nosso foco aqui. Ou você também pode levar uma queda porque estava distraída, levou um tropeção e cai, tá? São essas duas formas. A queda que eu me preocupo é essa causada pelo déficit da nossa propriocepção, da nossa força. Ela é quem realmente preocupa. Por quê? O envelhecimento, ele causa já por si sozinho várias perdas pra gente, tá? Então a gente começa a perder células nervosas, a gente começa a perder massa muscular, a gente perde estruturas do nosso ouvido interno que são importantes para o nosso equilíbrio e a gente perde também um pouquinho da nossa propriocepção dentro da articulação, principalmente do joelho, tá? Que causa uma dificuldade de perceber a posição do nosso corpo no espaço, tá? A propriocepção é isso, é você perceber o seu corpo no espaço. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que vive se batendo, né? Tá andando aí, bate a perna no centro da sala, tá mexendo o braço, aí mete o braço não sei aonde, dá uma pancada no braço. Essa pessoa provavelmente tem uma propriocepção um pouco deficitária, tá? Então, a capacidade de perceber o nosso corpo no espaço nos protege, digamos assim, de várias pancadas dessa e também das quedas, tá? E aí uma queda que você leva por distração já é normal, não é preocupante, né? Porque você não está com nenhuma parte do seu corpo em deficiência, digamos assim. Eu mesmo, um dia desse, levei uma queda dessas. Estava completamente fora de mim. Eu fui para o shopping fazer umas compras para o meu filho e a minha tia ficou do lado de fora do shopping com ele.
quando eu estava saindo com as 2 sacolas na mão, que eu olho, lá está a minha tia com meu filho, sem máscara dentro do shopping. Aí eu enlouqueci, fiquei cega. E aí eu saí correndo desesperada, só consegui enxergar o quiosque onde eu tinha que pagar o estacionamento. Corri, desesperada, e aí nesse meu desespero, né, saí de mim, psicologicamente abalada, tropecei num palco bem fininho que tinha, com muito pouco desnivelamento, não vi aquilo, tropecei e caí justamente de joelhos, com os 2 joelhos, e segurando a sacola dos 2 lados, não pude ajudar com as mãos. E aquilo me gerou uma dor também no joelho, que durou mais de 3 meses, foi um tratamento intenso, e eu acho que se eu não fosse fisioterapeuta, eu estava muito ferrada, porque foi bem no começo da pandemia. Eu não iria numa clínica de fisioterapia, certamente com medo. E o que me salvou foi ser fisioterapeuta, né? Senão eu acho que eu estava com essa dor até hoje. E foi até por isso que eu comecei a pensar mais em ajudar as pessoas que sofrem com dor no joelho, porque realmente é algo muito limitante, atrapalha muito a nossa vida, em praticamente todos os momentos, né? A gente precisa do joelho para andar para qualquer lugar, para subir escada, para fazer quase tudo. Então a gente tem que pensar na saúde do nosso joelho, na verdade, independentemente de quem tem artrose e quem não tem artrose, todo mundo tem que se preocupar com isso, porque é uma doença que o envelhecimento também acaba provocando com o tempo, tá? E aí, voltando, né? Vocês entenderam a diferença do equilíbrio estático e do dinâmico, e aí agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o equilíbrio estático, que vai ser nosso primeiro teste, tá? Primeira avaliação. Então é o seguinte, o equilíbrio estático vai ser mais fácil da gente fazer, justamente porque você vai ficar parada. Mas não é porque ele vai ser mais fácil de fazer que o resultado vai ser maravilhoso, tá? Então vamos lá. Você vai ficar em pé, lembrando daquela história de ter alguém para se sustentar, ou então próximo de estruturas que possam te segurar, se você cair, tá? Que você possa se segurar. Vamos lá. Você vai colocar um pé na frente e o outro pé exatamente atrás, alinhados. Ó, imagina que aqui é o seu pé e aqui é o seu outro pé. Assim, né? Os dedinhos para frente. Aqui. Então, você vai colocar exatamente eles alinhados. Um na frente e um atrás, retos e alinhados. Coluna reta com o olhar exatamente na altura dos olhos, não olha para baixo nem para cima, olhar na altura dos olhos. Aí você vai ficar com os olhos abertos, obviamente pode piscar, por 30 segundos, tá? Então conta 30 segundos, tem um relógio perto de você ou coloca um despertador, mas conta 30 segundos fechado. Terminou os 30 segundos com o olho aberto, você vai fechar os olhos. E aí vai ficar mais 30 segundos com o olho fechado. Se você conseguir manter entre 10 segundos e 30 segundos, sem ficar fazendo isso aqui com o corpo, ó, balançando para os lados ou até tentando tirar o pé do alinhamento para achar o seu equilíbrio de novo, o seu equilíbrio tá bom, certo? Se você ficou de 3 a 9 segundos apenas, o seu equilíbrio já está começando a apresentar um grau de deficiência, tá? E aí é bom você iniciar um treino de equilíbrio, que eu vou falar muito sobre isso na próxima semana, como fazer um treino de equilíbrio bem simples em casa, tá? Então acompanhe. E se você conseguiu ficar só de 0 a 3 segundos, então você está precisando fazer um tratamento de reabilitação numa clínica de fisioterapia. Porque muito provavelmente qualquer treino que você vai fazer, você vai desequilibrar bastante e você tem que ter um suporte para esse treino, tá? Então, se você nesse teste ficou de 0 a 3 segundos, eu recomendo que você procure um fisioterapeuta, pode ser uma clínica de pilates, por exemplo, para fazer a avaliação e você ver qual é o seu nível de equilíbrio e fazer treinos de equilíbrio, tá? Você pode aprender a fazer na clínica e depois continuar em casa à medida que você for melhorando, ganhando confiança e podendo ficar fazendo treino sozinha, você recebe a alta e continua fazendo treino em casa, tá? Por que que é tão importante a gente se preocupar com o nosso equilíbrio? Porque quedas são a terceira maior causa de morte entre as pessoas acima de 65 anos. Eu não estou falando de se machucar, eu estou falando de morrer. A queda mata, tá? E não é pouco, é a terceira maior causa. Acima de 65 anos é a terceira maior causa, tá? Então, quando a queda ainda tem um agravante,
Quando a queda não mata o idoso, ela provoca sequelas, muitas vezes que a pessoa tem que conviver com aquilo para o resto da vida. Causa uma dor crônica que a pessoa faz tratamento e a dor não foge nunca, não vai embora nunca. Aconteceu até com a minha avó. Ela ficou uns 30 anos com uma dor por causa de uma queda e nunca conseguiu reverter aquela lesão. Então, queda é muito grave, tá? A gente tem que se preocupar com isso, sim, porque se não mata, causa um problema sério. Pode causar uma fratura que você tem que ficar não sei quantos meses reabilitando, a pessoa para a vida só para se reabilitar. Então não dá pra gente ser negligente com esse assunto, tá? Eu acho que é muita falta de informação também, não se divulga muito isso na mídia, nem nos programas sociais, mas combater as quedas é importante, muito importante, tá bom? Então vamos lá. Você já aprendeu a fazer o teste do equilíbrio estático. Depois eu quero que você me conte. Se você conseguiu fazer, me conta nos comentários ou inbox, onde você puder, qual foi o seu resultado, tá bom? Se deu bom, regular ou ruim, certo? E aí, esse foi o primeiro teste, que a gente chama teste de Romberg sensibilizado. Agora, vamos fazer o teste de equilíbrio dinâmico. Esse teste, ele é mais importante, porque o equilíbrio dinâmico, na verdade, é muito mais importante para a gente do que o estático, tá? O estático, ele só vai ajudar a indicar você se você está realmente precisando de um treino ou não, tá? Mas o que vai treinar um pouco mais as suas estruturas que estão envolvidas com o equilíbrio é o dinâmico, ok? Então vamos lá, tá preparada? Concentração, tá? Se concentra. Você vai ficar com a coluna alongada, mais uma vez, olhando com o olhar na altura dos olhos, tá? Pode ser de frente para o espelho inicialmente, mas o ideal é que você faça depois sem olhar no espelho, tá? Então faz no espelho para você ter uma noção de como é o movimento e depois faz sem olhar, porque vai fazer diferença, tá? Vai desafiar mais você se você não estiver olhando. Então vamos lá. Tá lá em pezinha, os pés vão ficar alinhados com o quadril, tá? Linha reta, quadril, joelho e pé alinhados. É mais ou menos essa distância aqui, ó, dos dedos de um joelho pro outro, tá? De um joelho pro outro. Você coloca a mãozinha entre os joelhos para saber qual é a distância de um joelho pro outro. E aí, você vai fazer uma elevação dos calcanhares bem devagar. Então, ó, coluna reta, olhar para frente, pernas alinhadas, pezinho firme no chão, reto, sobe os dois calcanhares. Chegou lá em cima, você vai estar com o bracinho esticado para baixo, você vai esticando os braços, subindo os braços, até a mão chegar acima na linha da cabeça, tá? Então, você vai fazer esse movimento lento, tá? Volta o bracinho e desce. Vamos repetir para você fazer um movimento bem contínuo. Vamos lá. Sobe os calcanhares, chegou no máximo da altura, ergue as mãozinhas de baixo até em cima, até o braço alinhar com a cabeça e depois volta o movimento devagar, mantendo o calcanhar lá em cima, tá? Desceu a mãozinha até chegar no quadril, desce os calcanhares. Esse é o primeiro teste, tá? A gente começou mais básico. Se você já sentiu nesse primeiro movimento o corpo fazer muito isso e o tornozelo muito instável, é porque você tá com fraqueza de tornozelo, da panturrilha, e o equilíbrio não tá tão legal. Mas vamos acrescentar aqui mais um passo, tá? Vamos lá. Você vai fazer esse mesmo movimento. Elevou os braços, calma. Primeiro sobe os calcanhares. Vamos lá. Sobe os calcanhares, mantendo o eixo da coluna reto. Chegou lá em cima, aí ergue os braços e volta os braços. Mãozinha lá no quadril, é o final do movimento. Continua com os calcanhares em cima o tempo inteiro. Agora você vai girar a cabeça levemente e devagar para um lado. E depois vai girar a cabeça devagar para o outro lado. Aí, voltou para o meio e agora sim desce os calcanhares devagar, tá? Então, você faz primeiro o teste só com o braço e depois braço e cabeça, ok?
E aí, qual é o parâmetro do resultado? Se você já sentiu estabilidade desde o momento que chegou com o calcanhar em cima, já antes de mexer os braços, você está precisando treinar o seu equilíbrio, tá? O equilíbrio está ruim. Se você conseguiu elevar os braços e na hora de voltar o braço, você já conseguiu, já está cambaleando, digamos assim, o tronco saindo do centro, o seu equilíbrio também não está muito bom, tá? Agora, se você conseguiu fazer o movimento do braço de elevar e descer inteiro, mantendo o seu eixo, o seu equilíbrio já tá bom, certo? Só que se você conseguir fazer também cabeça inteiro e descer, mantendo a sua coluna o tempo inteiro no mesmo eixo central, tá? No eixo do seu equilíbrio, então o seu equilíbrio está ótimo, certo? E aí você só precisa se preocupar em manter o que você já tem, ok? Então, esse teste é muito simples de fazer. Eu fazia direto com as minhas alunas, eu desenvolvi os parâmetros já de tanto fazer com elas, eu fazia até inclusive nas aulas, eu não fazia só na avaliação, fazia treino de equilíbrio e eu usava muito esses movimentos. E, vias de regra, quem não conseguia fazer o movimento já desse do calcanhar, subiu o calcanhar e já estava perdendo equilíbrio, é porque o equilíbrio estava bem em déficit. E aí, tinha que incluir o treino de força para essa pessoa, tá? Lembrando que na próxima semana eu vou falar como fazer um treino simples de equilíbrio em casa, mas que se os seus resultados deram muito ruim, né, os piores quadros, procure um fisioterapeuta para fazer um treinamento de equilíbrio numa clínica, tá bom? E aí também procurar qual é o motivo. Provavelmente, se você tem artrose no joelho, já com dor, a causa é a dor da artrose, né? Que leva a fraqueza, que leva a instabilidade do joelho, diminui a propriocepção e todas aquelas consequências que eu já falei, ok? E aí agora vamos passar para o próximo passo. O próximo passo vai ser o teste de força. O teste de força já vai ter mais uma observação muito importante, certo? Esse teste de força só deve ser feito se você tiver certeza que está apta a fazer atividade física. E se você tem problema cardíaco, não faça, porque pode ser que ele estimule mais do que o esperado os batimentos cardíacos, tá? Então, como é o teste de força? Você tem que sentar e levantar por 30 segundos, só que não é de qualquer jeito, tá? Você vai sentar num local onde o seu joelho vai ficar a 90 graus, ou seja, o seu joelho tem que ficar na mesma altura do seu quadril. Não pode ser uma cadeira muito baixa e nem muito alta, tá? Se ela for muito alta, ela vai ajudar você a levantar e aí o resultado do teste não vale. Se ficar baixo demais, vai forçar o seu joelho. Então, uma superfície ótima que eu acho são aqueles puffs, tá? Para a altura média da brasileira, de nós brasileiras, aquele puff tem uma boa altura, tá? Mas tem que ser joelho na altura do quadril. Não faça no sofá e nem na cama, porque normalmente eles afundam e esse afundado não é bom, tá? Então é bom fazer na superfície como uma cadeira ou puff que é mais rígida, tá? Esse é o primeiro ponto. Joelho na altura do quadril, ok? Coluna alongada. Vocês vão cruzar aqui, ó, as mãozinhas, porque não vai poder usar o braço para ajudar a levantar, tá? Aí, cruzou aqui, você vai fazer o movimento de levantar, jogando o quadril para cima e para frente. E volta sentando. E aí você vai fazer isso por 30 segundos, na maior velocidade que você conseguir, tá? Então, senta ou encosta o bumbum na cadeira, tá? E aí você pode sentar e levantar, sentar e levantar. Só não pode sentar e antes de encostar já retornar. Aí você perde a validade do teste. Ele tem que ser feito numa amplitude completa. Então vamos começar agora. Se você está apta, vamos lá. Tenta procurar uma cadeira. Vou esperar você fazer, tá? Porque eu vou querer saber seu resultado. E aí, após sentar, olha se o quadril está na linha do joelho, na mesma altura. Cruza aqui os bracinhos, coluna reta
E aí vamos começar jogando um pouquinho o corpo para frente e subindo o quadril. Sobe, joga o quadril para frente e senta. E aí vai, por 30 segundos, subindo e descendo o mais rápido que você puder, sempre tendo que encostar o bumbum na cadeira, tá? Vai e volta, vai e volta. 30 segundos. E aí tente perceber seus batimentos cardíacos, se eles estão aumentando. Tente perceber se a perna está cansando ou não, se está começando a sentir alguma fadiga. Se o joelho fica balançando para os lados na hora que você vai levantar, que isso indica instabilidade do joelho, tá? Então, se você vai levantar e ele fica balançando para dentro ou para fora, o joelho está instável, tá? E aí, quando terminar, descansa. E aí, nesses 30 segundos, você conta quantas vezes você subiu e quantas vezes você desceu. Então, vai. 1, 2, 3 e conta quantas repetições. E eu acho que eu esqueci de dizer isso para vocês. Tem que contar quantas vezes vocês conseguem subir e sentar e levantar por 30 segundos, tá? Esse é o teste. Se você não fez agora, anota como faz para poder fazer depois. Lembrando, se você está apta, tá? Para fazer atividade física. Quem está em crise de joelho com dor e edema, não faça, espera passar a crise para poder fazer. Cardíaco também não faça, só com o acompanhamento do seu médico, tá? E quem está liberado pode fazer o treino para perceber. Agora vamos para ver os parâmetros de resultado. Se você conseguiu fazer 14 repetições num período de 30 segundos, você conseguiu sentar e levantar 14 vezes, show de bola! Agora, esse parâmetro é para mulheres até 60 anos, tá? Conseguiu fazer as 14 vezes, você tá bem. Se você conseguiu fazer 12 vezes, 10 vezes, está regular. Se você fez abaixo de 10 repetições, você tá com fraqueza, sim, da musculatura da coxa e tá precisando fazer treino de fortalecimento, porque essa fraqueza começa a interferir na sua capacidade de realizar suas atividades do dia a dia e pior do que isso, aumenta o desgaste do joelho e piora a sua artrose, tá? Então, se deu abaixo de 10 vezes, comece um treino de fortalecimento. Próxima semana eu também vou falar como fazer um treino de fortalecimento em casa, tá? E aí, o outro parâmetro é para a questão das mulheres que têm acima de 60 anos, tá? A partir de 60 a 70 anos, o número de repetições esperado é 13 vezes, tá? E mulheres entre 70 e 80 anos é 11 repetições o esperado, ok? Se ficar qualquer dúvida ou vocês não conseguirem acompanhar, esse vídeo vai ficar gravado e vocês podem retornar o vídeo, ver quantas vezes quiser e ir anotando cada detalhe, tá? Todos os detalhes são importantes, ok? Então, para finalizar, você pode fazer também, se tiver na sua família um idoso, a partir de 80 anos, você pode fazer um treino com ele, que seria o seguinte: quanto tempo ele leva para se levantar? Você pode fazer esse teste com seu pai, com a sua mãe ou até com você mesmo, se você já estiver na idade. Se o idoso leva acima de 20 segundos para levantar, ele está precisando muito de um treinamento de fortalecimento das pernas, tá? Por quê? Se ele leva mais de 20 segundos, ele está com muita dificuldade de mexer o tronco e de botar a força na perna para fazer a elevação, tá? Então, esse é um parâmetro que chama muita atenção e indica que esse idoso está precisando fazer um treino de fortalecimento, tá? Em casa ou numa clínica. E esse parâmetro é diferente para idoso acima de 80, porque para você pegar uma pessoa dessa e colocar ela para sentar e levantar várias vezes em 30 segundos, é complicado, né? Não dá muito certo. Então, você pode usar esse outro critério, certo? Quanto tempo leva para levantar. E você também pode fazer uma avaliação em você. Você pode tentar lembrar em quanto tempo você conseguia se levantar antes de ter artrose e quanto tempo você leva para levantar depois que começou a dor e quando você está em crise, né? O quanto ela retarda o seu movimento, só para você ter uma noção. E aí,
quanto mais você souber com relação a como você está evoluindo, melhor. Você pode anotar quanto tempo você leva para se levantar. Quando tiver em crise, né, anota a data, anota quanto tempo, e daqui a um ano você pode fazer essa reavaliação e ver se esse tempo piorou, para acompanhar como está o desenvolvimento da sua artrose dinamicamente falando, tá? Quanto mais você souber do seu próprio corpo, o quanto ele está piorando, em quanto tempo está piorando ou não, melhor, porque faz com que você possa procurar um tratamento, se for o caso, o mais cedo possível. Quanto antes a gente combate a artrose, melhor o prognóstico, tá? Então, quanto mais cedo você sabe de como você está e a providência que você toma com relação a isso, melhor vai modificar a doença, tá? É um fator muito importante na modificação da doença. E o que é modificação da doença? É você mudar o rumo que ela está tomando. Se você está levando sempre a mesma vida, digamos uma vida sedentária, e a artrose está evoluindo de uma forma, digamos que ela progride 1 grau em 1 ano, um exemplo. Se você percebe através de avaliações que você está piorando muito rápido e começa um treino de fortalecimento, um tratamento mais consistente, tanto numa clínica quanto em casa, você reverte essa situação fazendo que em 1 ano essa artrose não progrida mais 1 grau, entendeu? Eu usei esse exemplo mais para você ter uma ideia, mas é muito poderoso a sua consistência no tratar a artrose, tá? Se você mantém um treinamento em casa e se precisar um treinamento na fisioterapia, você vai diminuir muito a progressão da artrose. E isso não é só com relação ao aumento do desgaste, não, é com relação à dor, principalmente a dor, tá? Ela é a mais limitante de todos os sintomas da artrose, e fora a dor tem a questão também da deformidade, né?